Pessoal, aqui é o Israel, uma de reflexões na Palavra de Deus. Hoje estamos aqui para mais uma novidade no canal, uma coisa que estava faltando. Graças ao Senhor, tem sido uma bênção, o Senhor tem conduzido, tem dirigido o seu povo aqui, principalmente a mim, nesse intuito de levar de uma maneira dinâmica, divertida, outra hora com mensagens propriamente ditas, textos pequenos, outra hora com uma natureza, outra hora outras atividades, mas hoje uma novidade aqui, que é a mensagem, um sermão propriamente dito, que eu gosto de chamar de mensagem, uma mensagem diretamente vinda da palavra de Deus. Hoje vamos começar com: você sabe o valor do tesouro que você tem em suas mãos? Esse é o título da mensagem. Você sabe o valor, o tamanho do valor do tesouro que você tem em suas mãos? Então, dado essa entrada, o título, vamos fazer uma oração para começar. Senhor nosso Deus, nesse momento vamos levar a Tua palavra. As pessoas precisam ouvir o Teu sermão, a Tua mensagem para elas. E eu peço que o Senhor nos ajude para que eu, juntamente com o Senhor, venhamos transmitir essa mensagem. E que ela venha chegar aos corações, venha transformar vidas e que venha levar ao estudo diário da Tua palavra para que sejam salvas. Porque estando em Jesus, não há como se perder, mas sem Jesus já estamos perdidos. Então, obrigado, meu Senhor, me ajude nesse momento, em nome de Jesus, amém. Bom, antes de mais nada, eu escolhi hoje como a primeira mensagem, uma mensagem que eu já havia levado, um colega me convidou para levar essa mensagem, e eu levei para ele, né, essa mensagem. E aí, já estava com ela pronta, e eu falei, vou começar com ela, até porque é bem interessante umas coisas. Mas antes de chegar aqui gostaria de dar uma introdução a respeito para depois a gente chegar onde o ponto que eu quero chegar. Então, pegando lá do início, Deus criou o céu e a terra. A história é bem longa, eu vou encurtar, vou resumir o mais precisamente possível. Então, Deus fez o céu e a terra, fez Adão e Adão e Eva caíram no pecado. Caiu no pecado, então Jesus teve que dar a solução, e a solução estava em Jesus vir morrer aqui. Então, aí passa o tempo, né? E aí Adão e Eva se arrependem, mas são expulsos do jardim, vem as consequências, aí passa, né? E aí vai passando, eles têm filhos, seus filhos geram filhos, e os filhos geram o povo de Deus. E antes do pecado, não havia, aliás, antes do pecado não, já mesmo após o pecado, mas lá no começo, antes do dilúvio, isso sim é preciso, antes do dilúvio, a mente dos seres humanos tinha acabado de sair da forma, então era muito perfeita, não tinha sofrido a degradação que as nossas gerações hoje enfrentam, ou seja, que já foi enfrentando no passado, né? E chegou no que somos hoje, ou seja, Adão era grande, enorme e forte, então teve uma degeneração, e da mente também. Então, com o passar do tempo, depois, logo após o dilúvio, foi necessário escrita. E aí a palavra de Deus ela foi escrita. Ali tem as línguas originais, hebraico, aramaico e depois o grego, né? E ela foi escrita. Então houve a necessidade de ter escrita. E aí se escreveu a palavra em ali nos papiros, que eram feitos de plantas, e depois passou a ser também de couro de animais ali nos pergaminhos, né? E aí era feito em rolos. Aí passa o tempo, vamos atravessar todo o tempo, bastante tempo, aí vem, né? Passa todo ali a parte ali principal ali do Antigo Testamento, vai passando, aí chega em Jesus. Jesus nasce, e quando Jesus nasce, ali ele cresce, obviamente, pega, morre na cruz e tal. E aí, passando um pouquinho depois da sua era, ali de Jesus, do tempo de Jesus ali, que ele pregou o seu ministério, cumpriu sua missão, passado pouco tempo aí já começa a perseguição ali do Império Romano ali, né? E aí passa a palavra de Deus passa a ser perseguida, as pessoas que detinham a palavra, lembrando que Deus tinha o seu povo verdadeiro, só que o povo que mantinha a palavra de Deus firme, fiel, só que
aí levantou outro povo, que foi um povo que não amava Deus completamente. E esse povo veio já como, não apenas como simples adoradores, mas já com poder, porque faziam parte do Estado, né? E tal, e tinham poder em suas mãos, porque tinham poder das leis, né? E esse poder foi Roma. Roma perseguiu, massacrou e destruiu muitos cristãos, tirou a vida, levou para a fogueira, levou para ali para os estádios para ser exterminados por animais, enfim. E nesse momento, aí que eu quero chegar, a palavra de Deus foi praticamente retirada, praticamente sumiu a palavra. Por quê? Porque os que eram verdadeiros os que foram pegos foram mortos, mas os que não foram mortos tiveram que fugir. Por quê? Porque era uma perseguição intensa contra o povo de Deus e a sua palavra. Ou seja, então, que veio ali de Jesus, ali os discípulos, né, pregaram como nunca, e aí ali tinha uma verdade pura, mas depois ali já entrou outro poder, já deturpando tudo e acabando, exterminando, vamos dizer, praticamente, né? Mas não foi destruída de toda, e aqui daqui a pouco nós vamos ver que Deus não se consentiu disso. Deus não permitiu que sua palavra fosse destruída de tudo, mas o fato é que, por um tempo, ela foi praticamente destruída. Mas Deus não consentiu que a sua palavra fosse destruída. Em toda a Europa havia um movimento ali acerca do estudo das Escrituras. Lembrando que aí agora já ali na Europa, né, onde que a palavra ali, foi bem difundida ali, nós vamos chegar nesse ponto. Houve um movimento, mas ali já são de pessoas, assim, vamos dizer, de um poder econômico melhor, né? Pessoas influentes que tinham acesso a essa tão escassa palavra de Deus, a Bíblia, né? Que praticamente foi perseguida, né? E eles passaram a estudar as Escrituras. Então, como eu falei, esse poder que perseguiu e destruiu, então eles colocaram, em vez da palavra, colocaram dogmas, e os dogmas passou a ser a verdade. Então, não se tinha a verdade propriamente dita. Então, alguns anos depois, a verdade já havia então sido sepultada. Ou seja, a palavra de Deus tinha praticamente se extinguido, como eu havia dito. As escrituras, então, elas ficaram trancafiadas nos templos ali, né, do clero, né, que tinha acesso ao seu idioma, e o seu, só eles tinham acesso, e o seu idioma principal era o latim, né? Ou seja, somente ali o sistema papal e os monges ali tinham acesso às escrituras, certo? Mas chegava o tempo que as escrituras chegaria ao povo em sua língua materna. No século XIV, no 14º século, melhor dizendo, surge na Inglaterra a estrela da manhã chamada John Wycliffe, versado. Vamos falar um pouquinho sobre Wycliffe, tem uma anotação sobre ele aqui. E John Wycliffe foi quem foi ele, né? Primeiramente a gente precisa entender quem foi ele. Ele foi um professor da Universidade de Oxford, religioso inglês, nascido, mas não tem essa mais ou menos, né? Mas é o relato que eu peguei, né? Está em 1328 e morte 31 de 1384. Ele trabalhou na primeira tradução da Bíblia, né? E atuou no século entre 15 e 16. Achava-se então preparado, então esse John Wycliffe, esse homem de Deus, né, se achava-se preparado para entrar na grande batalha da liberdade civil e religiosa. Como eu falei, esse poder opressor oprimiu o povo e infligia ali na liberdade, mas principalmente que cabe para nós, né, é a religiosa, ou seja, as pessoas não tinham liberdade para adorar livremente e não tinham acesso, como eu falei, às escrituras. Então, somente os dogmas apegados, só isso que eles tinham, né?
O seu poder de influência e respeito era interessante, que o poder dele de influência mantinha respeito tanto dos seus amigos, quanto até mesmo dos seus inimigos. Então, o tamanho era o poder de influência dele, né? Então, uma pessoa assim que Deus escolheu para levantar, né? Ou seja, a luz da manhã da reforma. Ele, no estudo da palavra ali, no estudo da escritura, descobriu a verdade. E ali ele encontrou coisas que estavam sendo ditas contrárias ao que a palavra propriamente dita. Então ele tinha acesso, era uma pessoa, como eu falei, de influência, de estudo, que estudava, e ele passou então a enxergar ali que Jesus, como advogado, pregava uma doutrina que é diferente do que estava sendo pregado, certo? Então ele decidiu a proclamar essa verdade, mesmo não se importando com o que poderia ocorrer, certo? Ele sabiamente se colocou em oposição contra o poder de Roma. Aqui é um ponto interessante, porque tem uns que querem pregar de qualquer maneira, ofendendo as pessoas, a sua crença, a sua religião, e muitas vezes atingindo no ponto e não mostrando as escrituras. Isso é até digamos, um erro terrível, porque nós devemos mostrar a palavra, nós devemos mostrar a Bíblia, mas nunca para ofender, mas para salvar. Certa vez os discípulos estavam querendo ali, Jesus tinha passado de Samaria, eles não receberam muito bem, Jesus falou, quer que desça fogo sobre eles. Jesus falou, eu não vim para destruir as almas dos homens, eu vim para salvar, né? Então vamos dar sequência. Ele sabiamente não se colocou à oposição, então ele fazia o quê? Ele simplesmente mostrava as escrituras, como está lá em 2 Timóteo 3,16. Vamos abrir aí a Bíblia, esse aqui lembrando que é um estudo, você está com a sua Bíblia aí, abra então que a gente vai falar um pouquinho e vai ler os textos, obviamente, da palavra de Deus, né? 1 Timóteo 3, o verso 16, perdão, 2 Timóteo, ainda bem que esses textos eu já sei de cor, né? 3,16 diz assim, toda escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação na justiça. Então, toda a escritura é inspirada. Então, ele fazia isso, mostrava as escrituras, que era a obra de Deus, né? Só que em contrafação disso, contrário disso, esse poder, né, que eu estou falando aqui, né, ele pregava doutrinas que eram doutrinas de homens. Mas o que a Escritura fala sobre isso? Mateus 15, vamos lá abrir Mateus 15. Mateus 15 e o verso 9. Olha que Deus diz: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, era uma adoração vã que eles estavam fazendo ali. Então, John Wycliffe começou a passar isso para eles. Olha, vocês estão seguindo isso, mas isso é o contrário que a palavra de Deus diz, né? Então, vocês devem fazer dessa maneira. Então, eles passaram John Wycliffe passou a levar a verdade como ela é, e não que eles não deveriam seguir os dogmas que estavam sendo pregados ali. Vamos ver outra passagem ali, e tem uma advertência muito séria aqui na palavra de Deus, que está lá em Apocalipse 20, 18 e 19, que diz assim, aliás, 22, 18 e 19, por isso é bom, às vezes a gente faz uma anotaçãozinha errada, mas por isso que é bom estar na mente, né? Dentro do possível, é claro, a gente decorar textos bíblicos para que não haja esse engano, né? Em Apocalipse 22, 18 e 19 diz assim, eu a todo aquele que ouve as minhas palavras dessa profecia desse livro testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará o flagelo que estão escritos nesse livro. Então, olha um alerta aí. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro da profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que estão escritas. Então, se alguém acrescentar, vai ser acrescentado pragas, flagelos na vida da pessoa. E se alguém tirar, ela vai ser tirada da parte da árvore da vida. Olha só o alerta que é feito, né? Mas que muitos no passado e talvez até mesmo hoje, a gente sabe que também negligenciam isso, né? Mas hoje talvez ninguém chegou
pode até distorcer, mas não chegar ao que eles fizeram, que era praticamente tirar, né? Então, nós vimos aqui que eles abandonaram a verdade pela tradição humana. Este homem exigia que a Bíblia fosse devolvida ao povo. Interessante, né? Então, esse John Wycliffe, esse reformador, ele exigia que a Bíblia fosse devolvida ao povo, certo? Os dirigentes papais viam suas obras e ficavam com raiva, né? Ficavam uma fúria ali muito grande. Por quê? Porque estavam indo contra aquilo que eles estavam pregando de maneira errônea e estavam pregando de maneira correta, mostrando a verdade, mostrando um erro e sem medo do que poderia ocorrer. Porque, claro, obviamente, eles ficavam com raiva. E Daniel 7:25, vamos abrir em Daniel 7:25. Daniel 7:25 diz assim, ó: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Não vou entrar no mérito desse um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, isso é um assunto para um outro estudo, mas aqui fala que esse poder político e religioso, ele mudaria os tempos e a lei, ou seja, mudaria a contagem dos tempos, mudaria a lei de Deus pura e santa. Eles mexeram, né? Então, com essa fúria que o Wycliffe teve, e com essa audácia, né, de mexer naquilo que é santo e puro e verdadeiro, eles tiveram essa audácia de mexer. Então, essa mesma fúria desse poder obviamente inspirada pelo adversário, pelo inimigo de Deus, né? Que nem está lá em Apocalipse 12:12. Vamos abrir lá em Apocalipse 12:12. Eu já estou abrindo aqui a minha Bíblia. Você abre a sua também. Apocalipse 12:12 diz assim: por isso festejai, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera e não sabendo que pouco tempo resta. Então, com essa ira, com essa fúria, que o sistema ali passou a perseguir, né? Não só os cristãos como fizeram, mas também Wycliffe também. Então, se você tiver alguma dúvida, lembrando que eu estou falando aqui é histórico, né? Então você pode também pesquisar e tal, mas principalmente eu recomendo um filme. Você pode ver que é o filme do Lutero, né? E o que eles fizeram, esse poder? Monstruosa desumanidade que Lutero mais tarde chamou de cheira mais como lobo tirano do que cristão homem. Então olha como que mais tarde eles chamaram ali, Lutero chamou, né, esse pessoal aí, esse que mudou as escrituras. Mas também, né, quem teve coragem de mexer em algo tão sagrado, né, e mexer com um Deus que é puro e santo, né, que mais não poderiam fazer, né? Mas vamos avante. O problema também é que assim, os monges ali, eles enganavam o povo, e assim vendo, muitos recusavam até mandar os seus filhos para a escola, mas isso também aumentava a ignorância. E ajudava por um lado, que eles não estavam sendo influenciados, mas aumentava a ignorância, né? E o conhecimento liberta, nós sabemos disso, né? E interessante, olha só que audácia desse povo. O papado, o sistema, né, conferia a esses monges fidelidade de ouvir confissões e até mesmo de perdoar pecados, né? Contrariando totalmente a palavra de Deus, que diz lá em Lucas 5, verso 21. Vamos ver o que está escrito lá em Lucas 5, no verso 21. Lucas 5, 21 diz assim: os escribas e os fariseus razoavam dizendo: quem é este, diz blasfêmias, quem pode perdoar pecados senão Deus? Então, que mostra para nós que somente Deus pode perdoar os pecados, mas eles atribuíam a esses monges o poder de perdoar, e as pessoas iam até lá, se confessavam, e esses monges tinham a audácia de dizer que eram perdoados pecados, sabendo que somente Deus pode pode perdoar pecados, né? E somente Ele deve ser
o autor dessa obra, né? O autor dessa obra de perdoar pecados. A fim de obter lucros, ah, a fim de obter lucros, eles perdoavam até mesmo criminosos, bandidos, né? E isso aumentava os vícios, né? Então, uma coisa que fez mal, porque assim, não importava o padrão moral ali, né? O importante é que dá-se ali a contribuição e eles obteriam lucro e não importa se fosse bandido, que fosse, né? Criminosos, eles, né? Então, você vendo ali, observando o filme ali, você vê que ali aqueles que se diziam homens santos, impecáveis, estava ali envolvido em prostíbulo e tal, uma coisa muito séria até, mas é interessante pesquisar sobre isso. Interessante que esse dinheiro que eles estavam arrecadando, se fosse bem empregado, poderia ajudar na cura de doentes, na cura, na ajuda a pobres ali, né? Mas estava sendo ali usado de uma maneira errônea, certo? Wycliffe, é claro, declarou que esse sistema era falso e que deveria ser abolido imediatamente, deveria parar com isso, né? Wycliffe ficou conhecido em vários países da Europa, principalmente em Winterthur, né? Winterthur, e então logo os trovões papais se incenderam contra ele. Como eu falei, aquela mesma fúria ali do inimigo estava ali, que esse poder estava perseguindo John Wycliffe ali. Mas como que John Wycliffe foi indo, né? Foi indo porque Deus era com ele. Deus dava força, dava sabedoria, deu inteligência e Deus era com ele. Olha só, e foram emitidas bulas contra ele, bulas que traziam mandado de prisão e qual era a acusação? Como herege, né? Então, ou seja, mandou conforme o sistema queria, eles enquadravam ali, ele ali, e era tido como herege, certo? Parecia que cairia na mão dos Vingadores ali, né? Mas, para surpresa de muito, antes de eu dar o desfecho aqui, vamos ver Salmos 34, verso 7. Salmos, capítulo 34. 34 e o verso 7 diz assim. Salmos 34 e o verso 7 diz assim: E o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e o livra. Então, Deus o protegeu, Deus o guardou. E assim também nós sabemos que Deus também te protege, te guarda. Isso, tudo que te acontece é porque com a permissão dele, né? Se você está andando no caminho certo, você está do lado certo, Deus vai te guardar, vai te proteger, né? E aí, Deus é tão bom que ele, por um certo tempo, perdoa até e protege aqueles que não fazem sua vontade. Mas aquele que é fiel a Deus, ele sempre vai proteger, vai guardar. E se alguma coisa acontecer, tem uma coisa muito melhor na frente, certo? Então, enquanto eles estavam já para atacar ali John Wycliffe, o pontífice morreu, né? Ele foi, aqui fala aqui que veio, aqui não dá detalhes, mas fala que veio a morte de quando o 11º, né, Papa ali, o Gregório, morreu, então aí ele morreu e abriu uma eleição para outros. E aí é interessante que nesse fato aqui, que esse Gregório queria exterminar ali John Wycliffe, mas nesse inteirinho, olha que interessante, o Wolverine, ele morre nesse Gregório e abre ali uma disputa para a eleição. E eles agora começam um a atacar o outro e esqueceram de Wycliffe, o que abriu portas para que ele continuasse pregando. E aí ele teve um pouco de paz para continuar ali a sua obra, né? Muito bom. Nessa eleição para o papado, até prometiam recompensas no céu. Olha o tamanho do absurdo do que eles estavam pregando. Até recompensas lá no céu era dada ali para quem ali ajudasse, né, de certa forma, né? E nessa guerra abriu caminho para enxergar as intenções do papado um impulso egoísta, ou seja, como que pode homens que se diziam homens impecáveis, homens que eram o próprio Deus na Terra, mas agora em disputa egoísta ali para quem ia ganhar ou não ali é uma eleição. Então isso abriu
portas para que o povo enxergasse. Opa, tem alguém ali santo e humilde ali, está pregando, mas por outro lado, esse poder opressor, né? E tal. Ah, então, mas aí, nesse tempo, aí o Wycliffe começou a ensinar, e começou a ensinar homens também, e esses homens fizeram igual os discípulos fizeram. Como que os discípulos foram? A igreja ali começou, ali a igreja ali depois em Jesus, a vinda direta de Jesus é mesmo, né? O povo de Deus ali vindo direto de Jesus, né? Não lá o povo lá atrás, o hebreu lá, mas eu estou falando aqui agora ali os discípulos. Foi 12, começou com 12, depois 120, depois 3.000, né? Com a pregação de Pedro ali, fantástica, maravilhosa ali. 3.000 pessoas foram convertidas de uma só vez, né? Ou seja, dessa mesma maneira o John Wycliffe agora passou a pregar. Então, o John Wycliffe pregou até na universidade. Recebeu o título de doutor do Evangelho. Olha que interessante. Só que isso não é tudo. Além de todas essas obras magníficas que ele estava fazendo, e recebeu o título. Mas isso não foi mais importante. Olha lá. E essa eu quero até ler aqui para vocês. O mais importante foi a obra de sua vida, era a tradução das escrituras para o inglês. Essa obra foi maravilhosa. Por quê? Eu vou entrar em detalhes, mas assim, naquela época, as escrituras, não eram assim como nós, não tinha prensa ainda, não tinha sido inventado a prensa, né? E então não tinha como você produzir em grande escala, em larga escala, né? A Bíblia era manuscrita, era uma caneta, papel e vontade, coragem, né? Esse homem trabalhou tanto estudando a Escritura que tornou prematuro velho e ficou doente. Ou seja, o amor dele. Ele fazia aquele trabalho árduo, manual, praticamente sozinho. Claro, depois ele pegou uma equipe, mas ele fazia com amor aquilo. Mas tanto foi seu trabalho, o esforço para a causa de Deus, que ele até se tornou prematuramente doente. E aí entra o que diz lá em João 16:33, né? João 16:33. Vamos lá ver o que está escrito lá. Diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E assim também ele conseguiu concluir a sua obra da primeira tradução da Bíblia, lembra do latim, para o inglês, né? Isso foi um trabalho muito árduo, né? Mas foi um grande feito. O primeiro tradutor, reformador, né? Abriu portas ali para a reforma, que foi fracionada, né? Foi resgatada uma verdade ali, uma hora sobre o santuário, uma hora sobre o batismo, outra hora sobre o sábado, outra hora sobre... Várias verdades foram sendo resgatadas ali, né? Ah, interessante que daí ele ficou doente e os frades foram visitar ele na prisão. E queriam que ele se retratasse, obviamente, mas ele mesmo doente, e não, mesmo com eles visitando lá, ele não cedeu, porque ele ainda é, falou assim, ó, eu não vou me retratar e vocês vão pagar. Com essa autoridade que ele falou, o pessoal até foi embora ali, né, dos frades ali. Olha só, olha interessante que é dito aqui, que eu preparei. Ele fez mais para elevar o nível da sociedade através da Bíblia do que conquistou nos campos de batalha, manuscritos mão a mão. Então ele fez mais pela verdade na sociedade através da Bíblia do que vários campos de batalha, ou do que um campo de batalha, né? Ou homens em guerra. Ou seja, inclusive eu vou dar uma recomendação aqui de uma escritora, best-seller, daqui que eu tirei essa mensagem, né? O nome dela é Ellen White, então você pode pesquisar, tá? E a parte é A Luz Irrompe na Inglaterra. Ah, como eu falei, o trabalho era fatigante, né? Para se obter bastante exemplares da Bíblia, né? Ah, e o mais interessante de tudo isso também, por isso que eu falei, qual lembra do título? Já até se esqueceu, né? Mas o título é qual é o valor do que você tem nas suas mãos, né? E o que eu estou falando, me referindo às escrituras. É, essa, era tão caro, essa obra era tão assim solene que ela custava o valor, uma Bíblia assim como essa era o equivalente ao valor de uma fazenda. Ou seja, tão poucas pessoas naquela época tinham condições de obter.
até ele fazer bastante, né, então era muito caro, então às vezes e era caríssima, caríssima mesmo, caríssima. Então, às vezes a pessoa tinha que vender uma propriedade, tinha que vender, tinha gente, famílias que se juntavam, vendiam as suas propriedades, vendiam um terreno, vendiam alguma coisa, para poder comprar, e um detalhe, nem sempre era toda a escritura, porque o dinheiro não dava. E eles pegavam partes, né, ali das escrituras ali. Olha só. Daí nisso aí eu até já emendo aqui um apelo aqui, né, que hoje a gente tem no mínimo 5, 6 Bíblias, 10 Bíblias, e o valor hoje é irrisório, se for comparar, sendo que às vezes alguém acha caro ainda, né? Sendo que a Bíblia era caríssima, né? Então, que a gente possa dar o devido valor a ela, estudar ela, ler ela diariamente, né? E não só ler e estudar, mas passar também para a frente, né? E por aí vai. Ah, ele ensinava a doutrina importante que era a salvação pela fé, né? E a infalibilidade, né? Ou seja, a Bíblia era infalível. Então, isso que ele pregava. Enquanto os outros estavam, o outro poder estava pregando ali dogmas, ele está pregando que a Bíblia é infalível e que a Bíblia tinha a verdade, né? E tal. Olha, interessante, metade do povo ali da Inglaterra aceitou essa mensagem. Interessante, né? Então, ou seja, o trabalho realmente não foi em vão. Ali houve um grande, por que não dizer, um pequeno ali, né? Pequeno, grande batismo do Espírito Santo. Ou seja, muitas pessoas foram levadas a conhecer a verdade ali e aceitar, né? Interessante que pegaram até muito surpresa, porque não havia lei que proibisse as escrituras, né? Porque até então não estava em larga escala, só tinha em latim, aí ele passou a fazer, então não tinha como ali proibir, porque não tinha lei, né? Porque antes nunca foram publicados no idioma do povo. Interessante. Novamente, os chefes quiseram silenciar, né, esse reformador. Ah, mas a palavra de Deus diz: não temas, né, porque eu sou contigo, não se assombre, porque eu sou o teu Deus, né? E Deus ajudou William Cliff a pregar. Foi levado a julgamento, mas assim, Deus não. É interessante, Deus não tira as provações, Deus não tira as dificuldades, Deus não tira a fornalha, Deus não tira a inundação, mas Deus te ajuda em meio a tudo isso, né? Lembra dos 3 hebreus? Deus não impediu que eles fossem lançados na fornalha, mas Deus atuou com eles ali em meio à fornalha. Isso é um conforto para nós, porque a fornalha às vezes queima a gente, né? Queima não, melhor dizendo, esquenta, a gente fica com medo ali da fornalha, né? Mas, assim como eles não foram nem chamuscados, os seus cabelos, nem as suas roupas com cheiro de fumaça, Deus, de alguma maneira, vai proteger o seu povo, né? E ele, interessante que ele não se retratou, né? Antes de encerrar seus feitos, ele deveria dar testemunho a Roma. Então ele foi além, né? Ele foi lá, foi direto lá, dar testemunho do que Deus fez através dele, né, a esse pessoal. Então, como ele estava enfermo, ele não podia ir, né? Mas a pompa orgulhosa o censurava, né? De toda maneira. Deus não permitiu que fosse para a fogueira. O final de sua vida foi em sua igreja que veio falecer, atacado de uma paralisia. Então, olha como Deus foi bom, como eu falei, o anjo ao redor se acampa ao redor dos que temem e o livra. Então, ele foi livrado de morrer na fogueira. E de maneira alguma ele sofreu ali os ataques, é, assim, não conseguiram ferir a sua vida, né? Ah, os seguidores de Wycliffe foram ao mundo levando o evangelho. Então, olha o resultado da sua obra, que eu anotei aqui. Eles seguiram a sua obra e pregaram o evangelho como nunca. E o resultado foram conversões, e até mesmo a mulher de um rei idolatra foi convertida, né? Então, ou seja, olha o tamanho da obra desse reformador. Olha o que Deus pôde fazer, mesmo sob ameaça de morte, ameaça de
enfim, diversas ameaças, ele não se retratou, manteve firme. Então, gostaria já de partir aqui para a conclusão, só que eu gostaria, antes de concluir, eu gostaria de só dar uma parte aqui interessante, que mesmo, então lembra que queriam destruir ele, mas não conseguiram? Então, mesmo após ele ter sido morto e tudo, e já né, os seus ossos estarem ali na sepultura, 40 anos após a sua morte, então esse poder não sossegou. Como conseguiu pegar em vida, pegou em morte. E pegou os ossos dele, né? Ah, e pegaram os ossos e queimaram publicamente as cinzas e jogaram no riacho. Que, que coisa assim, né, sem fundamento, né, sem lógica, né? Então, mas tamanha era a fúria que, como não conseguiu pegar em vida, pegou ele e já com seus ossos ali, depois de um certo tempo, talvez só estava só os ossos aí, estava tudo decomposto, pegaram e queimaram em praça pública para mostrar o tamanho do poder deles, a autoridade, e jogaram nos riachos. Mas o que que isso tem a ver? O que que pode trazer de lições para nós? Que a obra dele, o que ele fez, assim como os rios vão para os mares e os mares para os oceanos, a obra que ele fez, é, é, hoje nós temos acesso devido à obra que ele fez, as escrituras, né? Ou seja, ele pregou como ninguém, então sua obra se espalhou pelo mundo, expandiu pelo mundo. Então, foi muito louvável o que ele fez, né? Hoje, a gente não tem noção, né? Hoje a gente tem uma Bíblia aí, talvez por 30, 20, 10 reais, até dependendo do tamanho da Bíblia, um valor tão irrisório, e é um livro mais conhecido, mais difundido, mais lido, talvez não mais estudado, é claro, né? Porque nem todos estudam a Bíblia como deveriam, mas o fato é que hoje ela está aí. Então, graças à obra dele, claro, Deus, o Espírito Santo e outras pessoas também, mas principalmente ele que deu início a essa pregação. E eu, contudo, te convido, então, com tudo isso que você viu, qual é o valor que tem isso aqui nas suas mãos? O que você tem feito? Você tem lido? Você tem estudado? Você tem procurado o Espírito Santo para ter compreensão? E mais, você tem seguido a ordem de Jesus, ide e pregai? Eu confesso que por mim mesmo, às vezes não tenho feito, mas hoje está aí, vamos levar, né? Imagina se ele tivesse hoje o que a gente tem, a internet, as redes sociais, como você tem usado as suas redes, para que você tem usado. Você é livre para usar de maneira que você quer, mas o apelo que eu faço é esses homens, depois, se você quiser continuar esse livro que eu indiquei lá, fala também de outras pessoas, e alguns sim perderam a vida, mas para que a gente tivesse tudo na mão. Hoje você tem aí, será que você tem lido, será que você tem estudado? Meu apelo é esse, estude a palavra de Deus. Há uma promessa, um dia eu posso ter uma mensagem sobre isso, da volta de Jesus, Jesus vai voltar. E aí, o que vai ser? Você tem que estar preparado. E como vou estar preparado? A Bíblia é o nosso manual. Manual. Tudo tem manual, não tem? Televisão, geladeira, tudo que você vai comprar, um celular, tem um manual. A Bíblia é o manual do ser humano. Manual meu, manual seu. Então, meus queridos, meu convite é que você aceite a palavra de Deus, que você estude, que você deixe Jesus te mudar. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada. Sua vida vai ser, a sua vida vai, conhecereis a verdade vai libertar. Você vai ser liberto de muitos enganos que estão sendo pregados por aí. Você vai ser protegido se você estiver firme na palavra de Jesus. Então, que Jesus abençoe a mim. Que Jesus abençoe a você. Vamos orar para encerrar. Senhor, meu Deus, obrigado por essa obra, Senhor. A primeira mensagem desse canal. Então, peço que tudo ocorra bem, que as pessoas ouçam, aceitem, mas, acima de tudo, coloquem em prática e passem a estudar a Tua palavra. Abençoe todos que vão ser atingidos com essa mensagem, em nome de Jesus. Amém.